Oiê! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Faz um tempo que eu não apareço por aqui e esse é o primeiro vídeo que eu estou com o meu cabelo novo. Faz umas 2 semanas que eu pintei nesse feriado aí do carnaval que teve no primeiro sábado. E eu tinha visto um vídeo da Flávia Cavazotti que ela ia cortar o cabelo dela e ela é uma pessoa que sempre tá mudando a aparência constantemente, em questão de corte mesmo. E ela falava assim no vídeo: se você não tiver coragem pra cortar um cabelo que cresce, você vai ter coragem pra fazer o quê? E eu fiquei pensando e falei: gente, será que não é a hora de mudar? Porque, pra quem não sabe, eu já fui muito loira. A minha cor natural de cabelo é a dos todos os vídeos aqui do canal, que é o castanho. E eu fiquei muito apegada, assim, ao meu cabelo, eu não queria mudar, não queria, sei lá, não queria pintar, nem cortar curto. E aí, quando eu vi o vídeo dela, eu falei, cara, aquela frase, só se vive uma vez? Não, só se morre uma vez. Então, se você morrer, acabou. Falei, eu vou mudar. Levei uma inspiração pro meu cabeleireiro. Ficou mais claro do que eu pedi. Só que o que eu queria antes da referência que eu mostrei era exatamente essa cor, só que eu não tinha coragem de fazer. Então eu mostrei um tom que ficaria um pouco mais claro do que o meu cabelo natural. E no final eu saí, tipo, ruiva. E eu amei muito essa transformação. E a palavra que eu vou trazer hoje não tem nada a ver com isso de mudança visual, externa, mas sim interna. Que inclusive, vocês sabem que todas as minhas palavras, elas não são planejadas. Eu sempre abro a Bíblia no vídeo, leio e é assim que vem o título da palavra. Ou às vezes eu tenho alguma ideia, mas tudo flui aqui, eu não tenho esboço. E antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês curtirem, se vocês gostarem, comentarem e principalmente se inscreverem no canal para que o evangelho continue se propagando em todos os 4 cantos. E voltando, o que eu queria falar para vocês é que, como eu não faço esboço, nada, isso que eu tô falando agora é algo que está sendo muito falado na minha igreja, sobre essa mudança interna. Na verdade, mudança é externa e transformação é interna. Por quê? Nós estamos estudando esse livro aqui, que chama O Deus Esquecido. Então, nós estamos aprendendo sobre quem é a pessoa do Espírito Santo e o que ele é capaz de fazer. E o Deus Esquecido, porque estamos sempre ali lembrando de Deus, o Criador, de Jesus, o nosso irmão, a salvação, o caminho, a verdade e a vida, mas nós sempre esquecemos que quem está o tempo todo conosco é o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus disse que ele iria, mas deixaria um outro Consolador para estar conosco, que é o Espírito Santo. Então, essa palavra que eu vou trazer hoje, na verdade, é uma palavra que eu fiquei ruminando esse final de semana. Eu compartilhei com algumas amigas e eu tô entrando nisso de tentar ler a Bíblia em um ano. E comecei pelo livro de Mateus. E eu tava em Mateus 5 e comecei a ler o Sermão do Monte, onde diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E eu grifei essa parte e escrevi: Jesus sempre esteve por ensinar. Então, por mais que Jesus fazia milagres, por mais que Jesus morreu para nos salvar, uma das principais características de Jesus era ensinar. Então, tudo que há na Bíblia é um ensinamento para que você aprenda e aplique a outras pessoas. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, fique sempre ao lado da verdade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, ser chamado por Deus requer perseguição. Requer momentos difíceis, requer pessoas implicantes que tentam te distrair e te obstruir no seu caminho mais maior ao Senhor que você crê. E lendo esse sermão do monte, esse ensinamento, o que Jesus diz que eu devo fazer e o que consequentemente eu fazendo eu vou alcançar, o que me pegou foi o primeiro que ele fala. Gente, eu fiquei ruminando muito tempo, eu já vou explicar por quê. Ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho uma mania de que eu quero que Deus me revele tudo na palavra. Então fica, Espírito Santo, por favor, me revela o que significa isso, me revela o que significa isso. E aí eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô lendo há um tempo, o que você entende? Bem-aventurados os pobres em espírito. E ela disse, e se a gente pesquisar? Às vezes a gente precisa fazer uma pesquisa para entender o que essa palavra da Bíblia está querendo dizer. E aí, porque quando eu li pobres em espírito, automaticamente o meu cérebro, acho que por ser não uma fala, mas uma frase que as pessoas usam, que é podre de espírito, o meu cérebro automaticamente associou a isso. E eu fiquei, não, gente, não é isso, porque pobres em espírito, deles é o reino do céu. Por que deles é o reino do céu? Por que eu preciso ser pobre de espírito? O que significa essa pobreza espiritual? E quando nós fomos pesquisar, nós encontramos a seguinte explicação. Ser pobre em espírito significa humildade. Não há vanglória para si próprio. Tudo é para o Senhor. Então, essa transformação interna que nós temos que ter está completamente relacionada a esse ensinamento que Jesus traz sobre bem-aventurados os pobres em espírito. Então, se o seu espírito for um espírito de pobreza, no caso de você ser humilde, você não se vangloriar acima de Deus, querer igual Satanás quando coordenava o coral nos céus, que ele queria ser maior do que Deus. O que aconteceu? Ele caiu. Então, quando Jesus nos ensina e nós estamos passando os ensinamentos de Jesus, ou o que seja outra palavra que Deus está nos usando para que nós possamos chegar até o outro, nós não podemos em momento nenhum querer usar da glória de Cristo para a nossa glória. Tudo tem que ser para Deus. Tudo tem que ser para exaltar o nome de Deus. Jesus veio para nos salvar. Salvos fomos pela graça. A graça é... esqueci a palavra que eu queria usar. A graça é imerecível. Então, nós devemos o tempo todo estar nos policiando para que o nome de Cristo sempre venha estar sendo exaltado. E eu estava vendo uma pregação antes de vir, na verdade era um podcast, eu gosto muito de assistir podcast, escutar enquanto eu tô trabalhando. E era um podcast em que a Júnia Hayashi, ela estava entrevistando uma outra pastora da igreja Jesus Culture, lá da Califórnia. E ela dizia que se ela tivesse que ficar para sempre, hoje em dia ela é pastora, ela cuida da igreja, se ela tivesse que ficar para sempre no backstage,
Amém, ela queria estar sempre na presença do Senhor, sempre sendo cheia, sempre sendo visitado. Então, acho que hoje em dia, o que tira esse centro de Cristo para vangloriar nós, seres humanos, são esses holofotes. As pessoas, elas querem estar no palco, elas querem estar construindo, segurando um microfone, estando ali no altar para, nossa, olha como essa pessoa prega, olha como essa pessoa fala, sendo que nós esquecemos que se nós estamos sendo usados ali é porque Cristo, Jesus Cristo, morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados, da nossa humanidade e nos está dando a oportunidade de ser como Ele. Porque se Ele pregava a palavra e nós pregamos a palavra, nós estamos sendo discípulos. Mas para sermos discípulos bons e fiéis, nós precisamos ter um espírito pobre. Nós precisamos que a humildade de Cristo reine dentro do nosso ser, para que possamos assim sempre estar exaltando o nome dele e não a nós mesmos. Então, para que nós possamos sofrer uma transformação de dentro para fora, nós precisamos estar completamente abertos para que possamos ser discípulos bons e fiéis que estão dispostos a viver o que Cristo quer que nós vivamos e não o que nós queremos viver para glorificar quem nós somos em humanidade pecaminosa. Logo abaixo, ele já vem falando sobre aquela passagem do sal e luz da terra. Então ele fala, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser iníspido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, nessa parte até que ele fala, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão em casa, eu destaquei essa parte e fiz uma anotação dizendo que não tem como passarmos pela vida de alguém sem gerar transformação também na vida daquela pessoa. Então, quando você deixa que Cristo venha gerar essa transformação dentro de você e você se recorda que você é sal e luz dessa terra, você é igual esse abajur, que não tem como colocá-lo debaixo de um cesto e achar que vai iluminar alguma coisa. Mas se você quer que aquilo ilumine um lugar para você enxergar, você precisa colocar ele num lugar visível para que a sua luz venha resplandecer. Então, que hoje nós possamos sempre lembrar e estarmos atentos de que nós iremos crescer em Cristo se o nosso espírito for um espírito pobre, que significa ser humilde e manso, que não se vangloria e que tudo é para o nome de Cristo, para que seu também seja o reino dos céus e que você é sal e luz nessa terra. Então que muitas vezes você passa por lugares que você poderia ter deixado marcas e transformado outras pessoas, mas você esquece talvez do seu devido valor e do que você foi escolhido para ser, do que Cristo te separou para ser. Então, que vocês possam ser completamente abençoados através dessa palavra, que Deus possa visitar o coração de vocês, que vocês possam orar para que o Espírito Santo traga essa transformação na vida de vocês. Leiam esse livro que está sendo uma bênção, o aprendizado, e eu declaro em nome de Jesus que a vida de todos vocês serão transformados de dentro para fora. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!